Sendo meio-dia, a hora que estava combinada que iniciaríamos esta nossa sessão, gostava de dar as boas-vindas a todos a esta sessão. Tudo está interligado. Antes de dar início, gostaria de informar as pessoas que nos acompanham que os microfones estarão desligados durante a sessão. Podem registar as perguntas que queiram fazer na zona dos comentários e no final teremos a oportunidade de as colocar aos oradores. E que esta sessão está a ser gravada e que ficará posteriormente disponível. Sem mais demoras, passo a palavra ao Sr. Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa, o professor José Manuel Pereira de Almeida. Rita, eu acho que o professor José Manuel teve algum problema, porque eu não o vejo aqui na lista dos participantes. Portanto, deve ter algum problema. Muito bem. Já está a entrar, já está a entrar. Oi? Está a entrar, ainda não tem câmara, mas já está a entrar. Como e agora já tem câmara. Já tem. Então, bom dia, dizia. Espero que esta sessão, tudo está interligado, seja oportuna para todos e muito obrigado pela vossa presença. Cumprimento os mais jovens e os colegas desta universidade e todos aqueles que acharam oportuna este convite em plena semana Laudato Si, para comemorar os 5 anos desta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Creio que posso dizer que a Laudato Si foi acolhida com grande entusiasmo por cristãos e não cristãos, por crentes e não crentes. Logo, no número 16, são indicados temas que a atravessam, e passo a citar: a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras formas de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida. Estávamos, porventura, longe de imaginar os tempos que agora vivemos. E, por isso, revisitar o texto e acolher de novo os convites que nos são feitos pode constituir uma bela oportunidade para agirmos no concreto da nossa vida. Esta importância foi agora sublinhada pela Santa Sé através do Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que vai promover um ano especial dedicado à encíclica Laudato Si, já a partir deste domingo, data de comemoração dos 5 anos da sua assinatura. O seu objetivo principal é propor um compromisso público comum com a sustentabilidade total a ser alcançada em 7 anos. A ecologia integral parece tornar-se a nova chave para compreendermos a justiça. Antes de passar a palavra à Filipa Pires de Almeida e ao Eduardo Lopes, a quem agradeço especialmente, e no sentido de podermos aprender com eles, gostava de vos deixar uma citação do número 13 da encíclica. O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. As coisas podem mudar. Rita, muito obrigado. Muito obrigada. Então, passávamos a palavra à Filipa Pires de Almeida. Obrigada, Rita, e obrigada, professor José Manuel, pelo convite que fizeram a mim e ao Eduardo para estarmos aqui.
Não sei se vão aprender muito connosco, mas pelo menos no que me toca já tenho aprendido muito sobre estes temas também na Católica e pronto. E quando nos colocaram este desafio de pensar que desafios é que nos traz a Laudato Si à nossa vida, eu ontem estava a pensar o que é que eu vou dizer e não consigo dizer só uma coisa, então organizei isto aqui em 3 pontos e eu diria que o primeiro começa mesmo no título e nas primeiras palavras, que são estas: Laudato Si, mi Signore, né? É que o Papa Francisco vai buscar a São Francisco de Assis, e eu pensei, mas afinal o que é que nós estamos a louvar? E quem é que nós estamos a louvar? E pensei que São Francisco de Assis estava a louvar, a agradecer a Deus pelo mundo, não é? Pela beleza que nos conforta, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos dá a vida. E é por isso que agradecemos, não é? Porque há tudo isto que nos dá a vida, que nos sustenta. E eu pensava, hoje em dia as pessoas realmente têm toda esta consciência ecológica que é muito boa em si, mas às vezes caímos na situação que é não sabemos bem o que é que estamos a louvar e começamos a prestar reverência à natureza em vez de a prestar ao Criador. E isto às vezes leva-nos assim a um bocado a inverter a lógica das coisas e depois entrar naquilo, pronto, sem exagerar, mas às vezes um bocadinho o fanatismo ecológico, que é, eu estava a ler uma notícia que saiu hoje de manhã que dizia que os portugueses concordavam que quem matasse uma cobra ou uma ave, já não lembro qual era, que devia ir para a prisão. Ok, isto é fantástico, mas pronto, com alguma medida, eu acho que a Laudato Si nos ajuda a pensar que, mais do que nós sermos ambientalistas, nós agradecemos pela criação que temos, reconhecemos que somos parte dela. E isto leva-nos precisamente a isto, a querer cuidar da casa comum, porque nos sentimos parte. Depois o segundo ponto tem a ver com a responsabilidade individual, que nós também estávamos a falar um dia destes, que sendo eu parte desta casa comum, e como ser humano, eu acho que é muito bonito pensarmos que todos temos uma missão enquanto estamos cá e que esta missão nos leva precisamente a isto, a querer cuidar da casa comum, a querer cuidar deste mundo, e isto depois leva-nos a uma coisa fantástica, é que somos co-criadores da criação. E isto também acho que é muito bonito e só nos pode levar a um caminho que é de imensa prosperidade. Se todos nós conseguíssemos cumprir da melhor forma a nossa missão, este mundo era só prosperidade e não havia degradação ambiental, nem pobreza e etc. E estava também a pensar nisto numa lógica de vida, que é, e o Papa fala muito da cultura do descarte, que hoje em dia nós associamos muito ao consumismo, e é verdade, que não é, pronto, é alguma coisa que se calhar temos que mudar com o nosso estilo de vida, e eu pensava que não só descartamos hoje em dia, e falo muito nos jovens como eu, não só descartamos os objetos e os recursos naturais, às vezes descartamos a própria vida e não valorizamos a vida dos que são mais velhos porque já não são úteis. A cultura do descarte tem muito a ver com isto, que é, quando aquilo já não é útil, eu deito fora. Já não serve para nada. E hoje em dia a cultura também é muito esta cultura do descarte também naquilo que é a vida, o próprio valor da vida, que é parte da criação e também deve ser respeitado como tal, e que também faz parte desta casa comum. Portanto, respeitar a casa comum e cuidar é também cuidar da vida. E depois, assim como último ponto, e que obviamente eu teria que falar como economista, é esta chamada a economia de Francisco, que vem da Laudato Si. E o Papa fala-nos desta economia que mata e que desumaniza. E nós, os economistas, e todos nós, sabemos que é verdade, vivemos nesta economia que desumaniza e cria desigualdade, e Deus, a São Francisco de Assis, pediu-lhe, olha, restaura a minha casa, na altura a Igreja, e hoje o Papa, o que nos pede a nós, a cristãos, não cristãos, a todos, ao mundo inteiro, é restaura, obviamente, a casa, mas restaura a economia. E se nós, economistas, formos capazes de olhar para São Francisco de Assis e olharmos para aquilo que ele nos aponta, que é a simplicidade de vida, e às vezes até uma coisa que os economistas não compreendem bem, que é a providência divina, vamos àquilo que é a raiz da economia. A economia nasceu na ética, e eu lembro-me de aprender no secundário, no agrupamento de economia, que a economia é a ciência que usa os recursos escassos para satisfazer as necessidades de todos. E hoje em dia a economia está a atrair as suas raízes, porque usamos os recursos escassos e exploramos e não servimos as necessidades de todos. E se olharmos para a doutrina social da Igreja, que nos fala do destino universal dos bens, ele está naquilo que é a origem da ciência económica. E pronto, e concluía com este desejo, que é que a economia consiga
olhar para as pessoas, não com este sentido de utilidade e da cultura do descarte, mas que olhemos uns para os outros como irmãos nesta terra que é uma casa comum. Porque se assim for, se eu conseguir olhar para todos com a dignidade inerente de cada indivíduo, é impossível que a economia continue a gerar desigualdade, porque nós, reconhecendo que todos somos iguais e irmãos nesta casa comum, não podemos continuar a ter uma economia que gera desigualdade em vez de gerar prosperidade. E vou terminar só com uma citação aqui que o Papa pôs na encíclica, que eu acho que é muito bonita, que é: eu espero que esta encíclica nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. E realmente o desafio é enorme, mas eu acho que se cada um de nós, naquilo que é a sua missão pessoal, conseguirmos concretizar este desafio, então o que nos espera pela frente é sem dúvida a beleza. Muito bem. Dávamos então a palavra ao Eduardo Lopes. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui a falar com vocês e reiterar aquilo que a Filipa disse, de que eu acho realmente que vocês não vão aprender nada com aquilo que eu vos vou dizer, com o que eu vou dizer, porque acho que a Filipa conseguiu trazer aqui ideias ótimas para a conversa, mas eu acho que aquilo que vos vou dizer e a forma que eu acabei por arranjar para tentar responder a esta pergunta de quais é que são os desafios que a Laudato Si me coloca hoje na minha vida, foi falar um bocadinho sobre essa minha vida. E, portanto, vai ser uma partilha um bocadinho mais pessoal. E começava então por vos partilhar duas frases que para mim me acompanharam durante toda a minha vida. Uma delas que me acompanha desde cedo, desde os meus 5 anos, quando eu entrei nos escoteiros, e que Baden-Powell dizia o seguinte: deixa o mundo um pouco melhor do que o encontrou. Depois a outra apareceu-me um bocadinho mais à frente na minha vida, e foi de um amigo meu, já não foi de um criador de alguma coisa. Acredito que ele tenha criado agora na sua vida algumas outras coisas, mas numa gala de finalistas de uma organização que nós fazíamos parte, em que ele estava a sair, ele dizia a todos os outros universitários que eu tirei gestão e hoje não me imagino a trabalhar numa empresa em que de alguma forma não mudo o mundo com aquilo que está a fazer. E desde cedo estas frases foram fazendo parte da minha vida e foram tornando presente aquilo que eu acredito ser o cuidar da casa comum. Seja nas minhas atitudes ou decisões que ia tomando, seja como uma criança, um adolescente, um estudante universitário ou um trabalhador. E então começava por vos falar um bocadinho no Eduardo, quando tinha entre os meus 12 e os 18 anos, que decidiu começar a fazer teatro porque acreditava que colocar um sorriso na cara das pessoas que iam ver os espetáculos era cuidar da casa comum. Depois esse Eduardo, mais à frente, aos 18 anos, entrou na universidade, entrou na Católica e decidiu, faltando algumas aulas, confesso-vos agora aqui, dedicar umas manhãs a estar numa creche com crianças de um bairro perto da universidade, acreditando que aquelas manhãs e tentando transformar aquele choro compulsivo de uma criança que acaba de ser deixada na creche e que não quer brincar com o voluntário que está lá para elas, mudando esse choro para um sorriso, que estava a cuidar da casa comum. Depois, mais tarde, durante esse percurso, que como eu faltava algumas aulas, ainda acabou por demorar um bocadinho mais do que seria previsto, fiz parte de uma organização que acompanhava crianças que estavam num estado de saúde mais débil, e conheci a Diana, que era uma rapariga com paralisia cerebral, e realizei o sonho dela, e acreditei que esse impacto a longo prazo que estava a ter na vida dela estava a cuidar da casa comum. Depois deste meu percurso, fui tendo algumas férias de verão em que decidi aproveitá-las de formas diferentes. Num primeiro instante, reabilitar casas de pessoas de aldeias de Portugal que de alguma forma não tivessem as melhores condições para viver, acreditando que devolvendo alguma dignidade
na habitação dessas pessoas, lhes devolvia a dignidade a elas próprias e cuidava da casa comum. Depois, mais à frente, numa das férias de verão, decidi ir 2 meses para a África, para São Tomé e Príncipe, educar ou tentar educar de alguma forma para temas como a higiene, como os direitos humanos, como a relação com os outros, acreditando que com isso estava também a cuidar da casa comum. Depois, quando saí da universidade, deixei de ter todo este tempo livre e de poder faltar a aulas para fazer coisas que eu acreditava que deixavam então o mundo um pouco melhor do que estava a encontrá-lo, e decidi voltar para os escoteiros, desta vez como aspirante a dirigente e não como escoteiro, e por isso acreditando que, sendo o exemplo para aquilo que vão ser os jovens do amanhã, que estaria a cuidar da casa comum. E agora, como recém-trabalhador, decidi que candidatar-me a trabalhar na universidade que me tinha formado, a gerir jovens voluntários que querem ser mais como pessoas e ser mais como cidadãos ativos na cidade do Porto, que estaria a cuidar da casa comum. No fundo, para mim, o desafio que a Laudato Si me coloca de cuidar da casa comum são as decisões que eu vou tomando ao longo da minha vida e que acredito que estão ao alcance de cada um, seja um jovem, seja uma criança, seja um idoso, um jovem, um adulto, porque eu acho que todos podemos e devemos fazer a nossa parte, e a Laudato Si diz isso e mostra isso ao longo da encíclica, e espero mesmo que grande parte das pessoas tenham podido aproveitar este confinamento para refletir sobre isso, para refletir sobre cada um pode fazer a nossa parte, seja sorrir a um vizinho quando viemos à varanda, pôr alguma música e dissemos-lhes boa noite, seja a sair de máscara à rua a partir de agora porque acreditamos que vamos estar a proteger os outros, seja a comprar as coisas no mercado que fica no fim da nossa rua para apoiar o comércio local, ou a fazer refeições em nossa casa para dar àquelas famílias que mais precisam. Eu acho que no fundo, seja nos escoteiros, no meu caso, numa organização com jovens universitários, ou numa universidade, ou seja na casa de cada um, tudo está interligado e todos podemos cuidar da nossa casa comum. Portanto, acho que é este o desafio que a Laudato Si me coloca todos os dias, é perceber que decisões é que eu posso tomar ou continuar a tomar para continuar a cuidar da casa comum. E acho que era isto que vos queria trazer aqui hoje, e como vos disse no início, não ia aprender grande coisa com aquilo que eu vos ia dizer. Era só isto. Obrigado. Obrigada, Eduardo, pela tua partilha, e Filipa também. Pedia agora então à professora Inês Espada Vieira que pudesse partilhar também a sua visão sobre esta encíclica e as opiniões até agora debatidas. Bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu diria à Filipa e ao Eduardo que não se preocupem assim tanto, nós não vimos propriamente para aprender nesse sentido tão formal, mas de facto para partilhar e para, desde logo, com este mosaico, termos a visão de que não estamos sozinhos. E não estar sozinho é uma das mensagens, não é? Não só da Igreja, desde os seus inícios, como deste texto. É saber que somos, aqui neste espaço virtual ou noutro lugar, nós somos comunidade. E então eu gostei muito de ouvir a Filipa, por exemplo, de facto salientar esta ideia de que é tão importante nós reconhecermos que somos parte da criação. E que somos parte significa parte com Deus, com o Criador, mas parte com aqueles que estão ao nosso lado, ou à nossa frente no ecrã. Mas que na verdade é esta partilha, outra vez, não é? O ser parte é muito importante. E os sorrisos que o Eduardo terá deixado ao longo da sua vida e continuará a deixar são fundamentais, de facto, para todos nos sentirmos mais ligados. A minha proposta hoje, para partilhar convosco, não para ensinar nada outra vez, aproveitei para brincar aqui com o computador ao preparar-me para esta sessão e para pensar um bocadinho na linguagem, não necessariamente a que está dentro
da encíclica, já houve reflexão sobre isso, mas sobre as sementes, enfim, que são lançadas, por exemplo, às redes sociais. E procurando um pouco sobre a Laudato Si na internet e no Facebook, no Instagram, surgem ligados à palavra Laudato, ao título da encíclica, estas palavras iniciais, Laudato Si, surgem 2 tipos de palavras. Por exemplo, geração, comunidade. Eu estou a falar, por exemplo, de nomes de grupos destes privados e estou-vos a falar, estou a traduzir, enfim, das línguas que eu consegui identificar, que são aquelas mais ou menos com que nós conseguimos trabalhar, o inglês, o francês, o alemão, etc. Então, a ideia de geração e de comunidade aparece muito ligada à Laudato Si, mas também a ideia de movimento, de animador, de em ação. E eu acho que isto, de facto, é uma maneira de nós vermos estas sementes, aquilo que, de alguma maneira, a comunicação depois transporta para a comunidade. Pensar-nos como grupo, geração, comunidade, e pensar-nos com esta ideia de ação. Talvez mais do que qualquer uma outra encíclica, e posso estar a cometer uma heresia da hermenêutica teológica, mas esta é uma encíclica, é uma carta que foi escrita não só para nos confortar ou alertar ou fazer refletir, sem dúvida, mas que foi escrita para nos fazer agir. E isso é interessante também porque, agora sim, trabalhando o texto, e os PDFs hoje permitem-nos isto, é interessante ver a quantidade de vezes, quase 20 vezes, que aparece a ideia de construir, o verbo construir na própria encíclica, em variedades como construção, construtor, e, claro, o Padre José Manuel Pereira de Almeida já leu uma boa parte do número 13, mas eu vou ler só uma frase que o Padre José Manuel Pereira de Almeida já partilhou connosco. A frase que eu queria trazer aqui: a humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Gosto deste ainda, porque pode ser temporal, pode ser espacial, pode dizer-nos ainda podemos. E atenção, não é reconstruir, é só construir, como se fosse possível começar tudo de novo. Nós sabemos que não é tudo de novo, claro. Nós sabemos que é mesmo preciso reconstruir, porque há ruínas, porque a pobreza é uma ruína, porque as desigualdades são ruínas, porque a devastação florestal é um sinal da ruína. Mas o que o Papa nos diz é como se fosse possível começar do zero. E esta esperança é fundamental. Laudato Si como sinal de esperança é muito importante. Não estou a esquecer aquilo que disse antes, que é também um apelo à ação, não é? Uma esperança performativa que nos leva a fazer alguma coisa. Ainda sobre a linguagem, olhando para o título desta semana, desta sessão, tudo está interligado, e eu primeiro pensei, mas tudo está ligado, não precisamos daqui do inter. Mas na verdade, não é que esteja mais ligado, é que o prefixo inter fala-nos de uma relação de reciprocidade. E, portanto, não é só aquele link em que nós carregamos para entrar nesta sala virtual, por exemplo, mas implica mutualidade, solidariedade, colaboração. Aquela de que nos falava a Filipa, por exemplo, aquela que nós víamos nos tais verbos da construção de que o Papa nos fala. Eu acho que um dos desafios grandes é nós pensarmos também de como é que vamos transformar como é que vamos fazer-nos indivíduos e parte da comunidade, como é que vamos pôr isto em ação. Porque todos os nossos gestos individuais contam. Todos eles fazem a diferença, todos eles são ou sorriso, ou pão, ou água, ou presença na vida dos outros. Mas não, na minha opinião, não tínhamos ilusões. Isso não chega. Só há mudança real e concreta quando o poder político decidir. E nós, o que é que nós temos a ver com isso? Temos a ver com isso, que as democracias são o espaço, são o lugar onde nós temos de assumir a nossa responsabilidade como cidadãos. E aqui neste espaço, em particular, nós cristãos, as democracias vivas, exigentes, responsáveis, informadas, são o lugar que, enfim, a política destas democracias é aquela que pode ajudar a mudar o mundo. E nós, por um lado, mantendo a nossa responsabilidade individual nos gestos pequenos
mas genuínos e proféticos também do dia-a-dia, nós como geração Laudato Si, como comunidade Laudato Si, temos também que, penso, assumir um papel de pressão dos nossos governantes, junto dos nossos governantes. Enfim, esta era agora a minha proposta de reflexão. Obrigada pela vossa paciência. Obrigada, Inês. E passava a palavra ao Juan. Obrigado, é um gosto estar aqui e agradeço o convite para partilhar convosco. Vou partilhar convosco duas ideias, uma imagem e identificar um desafio. E de facto faço com gosto, porque considero que estas temáticas são de facto nos convocam hoje e são verdadeiramente importantes. A primeira ideia que eu gostaria de partilhar, vai o microfone aberto, ok. A primeira ideia que gostaria de partilhar é esta que reúne e que interliga dois textos fundamentais do Papa Francisco. Trata-se da Evangelii Gaudium e da Laudato Si. Evangelii Gaudium, aquele texto programático primeiro do Papa Francisco, onde ele partilha connosco aquilo que julgam ser os desafios que o Espírito lança à comunidade cristã e à Igreja, portanto esta imagem de uma Igreja em saída, em direção às periferias, que não seja autocentrada, conhecemos bem, e o outro texto este, que aqui nos convoca e que esta semana estamos a celebrar, e uma semana que já se transformou num ano, a partir do dia 24, como já foi referido aqui pelo nosso vice-reitor, portanto estas duas grandes ideias, estes dois grandes polos. Bem, aqui e acolá ouve-se um bocadinho dizer que parece que são duas temáticas diferentes, que uma coisa é a reflexão sobre a Igreja e outra coisa é sobre a nossa intervenção no mundo e as consequências sociais. Se há uma coisa que a Evangelii Gaudium deixa muito, muito, muito clara, é que a dimensão social não é um acrescento ao Evangelho, não é um anexo ao Evangelho, não é um capítulo final, enfim, secundário que a gente põe lá porque tem que pôr, não. A dimensão social, as consequências sociais da evangelização, a dimensão social, a preocupação pelos pobres, o cuidado da casa comum, faz parte do núcleo do Evangelho. Então estes dois textos não nos falam de duas igrejas, não proclamam dois evangelhos distintos, referem-se à mesma igreja, proclamam o mesmo evangelho e, portanto, são como que as duas faces da mesma moeda. Um cristão que queira ser verdadeiramente cristão, uma instituição como a nossa, que tem essa marca identitária, não pode jamais se preocupar pelas consequências sociais do anúncio deste Evangelho, pela construção de um mundo que seja diferente, onde não haja lugar para descartados nem sobrantes. E esta era a primeira ideia que eu gostaria de partilhar, esta ideia de que se trata do mesmo e único Evangelho. A Laudato Si não trata simplesmente de consequências do agir, trata do núcleo e do coração do projeto de Deus para a humanidade. A segunda ideia é esta mudança de paradigma de olhar para a casa comum. Nós utilizamos a expressão casa comum e muitas vezes a casa evoca uma série de imagens. Eu queria convocar aqui uma outra imagem muito ligada à casa, que é a imagem de lar. E a mudança de paradigma que me ocorre ao pensar isto é a mudança que passa de uma coisa que eu ocupo para uma coisa que eu habito. Dito de outro modo, de um lugar que eu ocupo para um lugar que eu habito. E esta casa comum não pode ser simplesmente o lugar que eu ocupo. Ocupamos todos este mundo, vivemos neste mundo e, portanto, não temos outro remédio se não lidar com ele, senão é a nossa própria existência que é posta em causa. Não, este mundo é o nosso lar. E convido-vos a pensarem no que é o lar para cada um de nós. É aquele espaço, aquele núcleo onde eu me sinto a crescer, onde eu vivo as relações com as pessoas que gosto, que me fazem ser, que eu faço ser. Não é simplesmente um lugar ocupado. É algo que eu empalavro, que eu narro, que eu faço meu, do qual eu me faço parte. Este acho que é o grande desafio também da Laudato Si, olhar para este mundo não simplesmente como um contentor no qual eu estou, mas como algo que é o meu lar, o nosso lar. E, portanto, no lar nós fazemos o exercício de arranjar o melhor espaço possível, o melhor ambiente possível. Claro que o lar muitas vezes é preciso arranjar os canos, há infiltrações, a parede tem que ser pintada, sabemos isso, mas o lar
é o espaço vital onde a gente se pode desenvolver. Esse é o convite da Laudato Si. Aliás, no número 12 diz isso claramente. O mundo é algo mais do que um problema a resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. E esse é um enorme desafio a que este ano possamos também, nós mesmos como universidade, colaborar ativamente neste processo que nos possa levar a um compromisso daqui a 7 anos. A imagem que partilho convosco é uma imagem à qual eu tive acesso num dos cursos que na Faculdade de Teologia permitam-me a publicidade. Vamos desenvolvendo, que é o pensamento social cristão, que tenho a honra de coordenar com o nosso vice-reitor, o Padre José Manuel Pereira de Almeida, e que a Filipa frequentou, já se está a rir, já estou a ver ali a rir-se. E essa é uma imagem de um texto da Helena Lácida que fala em frestas por onde passam a luz, não é? É muito interessante. Ela propõe num texto referindo-se à economia, que às vezes as situações onde estamos a viver, situações de enorme dificuldade, situações em que estamos meio perdidos, no meio disso tudo pode aparecer uma fresta por onde a luz passa e de repente o que é a noite começa a poder ter uma luz que não ilumina tudo, mas que já me permite ver, já me permite afastar dos obstáculos, já me permite desenhar itinerários, já me permite começar a construir coisas, porque já começo a poder ver. Esse é um enorme desafio também que é lançado na Laudato Si às comunidades cristãs e a todos os homens e mulheres de boa vontade que aproveitem as diversas situações em que estamos, nomeadamente esta em que estamos agora de pandemia, para ser uma fresta por onde passa a luz. Não simplesmente sofrer as situações em que estamos, mas ser protagonistas procurando a tal fresta. Seria interessante que neste percurso todo, a Universidade Católica, cada uma das nossas unidades pudessem ser estas frestas que abrem esta passagem de outra maneira de poder ver os problemas. Talvez não nos compete, a teologia certamente não compete apresentar competências técnicas e soluções técnicas, não é essa a sua área do saber, mas pode alargar os horizontes, pode introduzir novos critérios, pode ajudar a ver de outra maneira, e acho que essa é também a missão de uma faculdade de teologia dentro de um imenso corpo como é a nossa Universidade Católica, com tanta complementaridade de saber e que é tão importante para este desafio. E o desafio, já que falo em desafio, e mesmo para terminar, é esse. A encíclica, no seu número 202, diz que temos que mudar de convicções, temos que mudar de atitudes, temos que mudar de estilos de vida, porque é por aí que passa a grande diferença. Isso podem ser as tais frestas. Bem, mudar de convicções, mudar de atitudes, mudar de estilos de vida é claramente um desafio educativo. Ou seja, educar as novas gerações, educar aqueles que mais tarde terão que ser os responsáveis pelas empresas, os responsáveis por decisões políticas, os responsáveis por tantas áreas, porque nós queremos de facto ser uma instituição de excelência, então que esse desafio educativo seja verdadeiramente por nós assumido e sejamos capazes de educar pessoas e gerações que possam fazer a construção do mundo a partir de outras perspectivas, a partir de outros paradigmas, porque, repito, este mundo não é um problema a resolver, é um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Muito obrigado. Obrigada. Passava a palavra então ao Sr. Vice-Reitor. Eu agora creio que é de acolher todas as intervenções, sem ser todas ao mesmo tempo, senão não ouvimos ninguém. Mas muito obrigado, entretanto, aos participantes que se vieram juntando ao longo desta primeira meia hora, mas temos meia hora de diálogo, depois alguns vão saindo oportunamente, desses a gente deseja que o ano Laudato Si, que no domingo se inicia, seja um ano de transformação e de ação, de compromisso, de estilo de vida novo, mas a Rita saberá certamente dar as palavras e pedir a brevidade necessária para que ouçamos o maior número de pessoas e depois, se calhar ao fim, outra vez, recolhemos os ecos quer da Inês, quer do Juan, quer do Eduardo, quer da Filipa, para isto ter uma unidade, e a Rita fará o happy end. Muito bem. Então, temos aqui uma pergunta sobre, citando o número 57,
exige-se da política uma maior atenção para prevenir e resolver as causas que podem dar origem a novos conflitos. Entretanto, o poder ligado com a finança é o que maior resistência põe a tal esforço e os projetos políticos carecem muitas vezes de amplitude de horizonte. Para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? E a pergunta é, não deve estimular-se a participação na vida política? Não sei quem quererá... Rita, será que eu posso falar agora? Pronto, eu vou falar como sou diretora dos Filhos Escolares da Universidade Católica em Lisboa, mas sou mãe, sou avó e nestes tempos tenho pensado muito, não só nestes tempos, há muito tempo que eu penso nisso, porque me preocupa um bocadinho o mundo em que os meus filhos e os meus netos estão a crescer e a viver. Aquilo que trabalho na Universidade Católica há mais de 20 anos e tenho muito a noção de que os miúdos, para mim são todos miúdos, quer sejam de licenciatura, mestrado ou doutoramento, continuam a ser miúdos para mim e, portanto, quem vai diretamente aos serviços escolares são miúdos com algumas situações, algumas questões e é muito engraçado perceber que realmente o que eles precisam é de referências. Eu não tenho a verdade do meu lado, tenho a noção de que o Espírito Santo me assiste sempre que lhe peço e peço-lhe sempre todos os dias, porque acho que o meu trabalho na Universidade Católica é maior do que eu e portanto é muito engraçado perceber que realmente o que as pessoas precisam é de apoio, de indicações, de temas, de os pôr a pensar e penso que a Universidade Católica Portuguesa tem realmente uma importância enorme e uma responsabilidade brutal no sentido de ensinar os nossos alunos a pensar. Nós temos, e nomeadamente naquilo que é a nossa vivência religiosa, nós vamos crescendo em idade, vamos crescendo em conhecimentos científicos, mas somos muito captativos, nós vamos à igreja buscar, nós vamos à igreja buscar, nós vamos à igreja buscar. E é muito importante que as pessoas sejam educadas no sentido de fazer parte da solução, de pensarem as soluções, de rezarem as soluções. E portanto, para mim, esta questão de que Jesus ensinou-nos imensas coisas, mas uma das características que eu gosto muito em Jesus é interrogar-nos, é pôr-nos na situação do que é que vocês acham, o que é que vocês pensam, tendo como centralidade a imagem de Jesus com tudo o que isso implica, e eu não sou uma perita nestas áreas, mas cada vez mais acho que na realidade o ser humano é realmente a maior maravilha que Deus criou, para além de tudo o resto que nos criou para nós sabermos ser mais homens e mais humanos, a humanidade, o mar, o céu e que toda a vida, e cada dia dizia isto é bom, isto é muito bom, é o que é que nós podemos fazer para tornar este mundo melhor. E faz muita impressão perceber que na realidade a maior parte das pessoas, porque são temas que eu vou só lançar, o facto de cada vez mais as horas de trabalho das famílias serem avassaladoras, cada vez mais a necessidade de prover ao alimento, ao pagamento das contas, serem as nossas, aquilo que nos move diariamente, porque não podemos viver sem isso. Nós estamos a deixar de sermos humanos, nós estamos a dar muita importância a tudo o que é material sem pensarmos naquilo que é o ser humano. E, portanto, posso pedir que faça a pergunta, se faz favor, para podermos dar o espaço? Sim. Portanto, só queria lançar esta questão. Eu acho que é muito importante que a Universidade Católica ensine os seus alunos a pensar e que no seu papel como empresa possa prover a que as famílias possam ter tempo para esse tempo de crescer. Muito bem, obrigada, Carmen. Passava se calhar a palavra a Fernando Bessa, que tinha aqui esta questão relativamente à citação que há pouco fazia sobre não deve estimular-se a participação na vida política. Se ainda estiver connosco. Estou, sim. Não, essa questão
eu acho muito importante essa Laudato Si, mas eu percebo na sociedade cada vez mais um distanciamento da vida política. E eu acho que é no espaço político partidário mesmo, é no espaço político que as coisas são resolvidas e tem efeito mais abrangente. Aí eu lembro que o Papa, uma vez, provocado por um jovem, num congresso de jovens, ele disse que a participação do cristão na vida política é fundamental. Aí eu questiono se a gente não deve buscar a inspiração na Laudato Si para estimular a participação dos jovens na política. Muito obrigada. E aí gostaria de ouvir as pessoas. Eu vi que o professor Juan Ambrosio ele tangenciou o tema. Aí eu gostaria de uma reflexão sobre isso. Muito obrigada. Temos aqui mais uma questão. Mensageiro de Santo António que nos pergunta aqui para o Eduardo. O Eduardo faltava às aulas para cuidar da casa comum. Como faltar às aulas à sexta-feira pelo clima pode contribuir para uma mudança? É a primeira pergunta. E a segunda para a Inês. Se só as políticas públicas podem mudar algo, onde fica o papel do cidadão? Portanto, também temos aqui estas perguntas. Não sei se os nossos oradores querem comentar estas intervenções que foram... Posso avançar, se calhar, com o desafio que me foi feito. A questão, o espaço político, naquilo que ele é de gestão da coisa pública, deste lar que queremos que seja um lar comum, é obviamente um terreno por excelência onde estas coisas se têm que desenrolar. E, portanto, compete também à comunidade crente e aos cristãos terem aí uma intervenção. E é o lugar por excelência da intervenção, é mesmo o espaço público. Eu até me atrevo a dizer, enfim, que o espaço público é o lugar por excelência da fé. Esse é o território que ela pisa. Se calhar era bom definir o que é o espaço público. Enfim, não me quero meter aqui em terrenos que não são de todos os meus, e certamente há gente a ouvir-me que domina isto muito mais que eu, mas permitam-me ainda com alguma ousadia dizer que o espaço público é aquele espaço onde interagem, onde agem e interagem, eu utilizo a expressão inter no sentido que a professora Inês há pedaço referiu, todas aquelas forças vivas que são capazes de construir, que são chamadas a construir o tecido social, a sociedade, a história, esta vida em comum. Por isso ele é o espaço por excelência onde se faz essa construção. Depois há o espaço do Estado, que tem que intervir neste espaço público para garantir que todos têm as mesmas condições de intervenção, e há aquilo a que se pode chamar o espaço privado, onde se joga a nossa vida. Depois tudo isto interliga uns com os outros. Bem, o espaço público é, por excelência, o espaço da fé. Porque a fé não pode ser uma coisa para usufruto próprio, tem que ser algo que dê significado, que dê sabor. Tem que acontecer, deixem-me dizer assim, onde a vida acontece. A fé só pode acontecer onde a vida acontece. Se não acontecer aí, pode ser uma coisa muito bonita, mas serve para pouco. O espaço público é então o território por excelência da fé. E deixem-me fazer este aponto, como uma casa como a nossa, que quer ter esta marca identitária, que é também a marca do Evangelho, tem que ser então uma casa que se faça bem sentir, bem pressentir neste espaço público, para ser capaz de influenciar depois as decisões políticas, as opções que enquanto sociedade vamos desenvolvendo. E acho que essa devia ser uma preocupação muito grande na formação de todos que por aqui passam e, portanto, sem ter medo de que isso tenha também uma dimensão e uma marca política neste sentido da gestão deste lar comum. Obrigada. Não sei se Inês queres comentar a pergunta. Queria aproveitar, porque já que o mensageiro de Santo António, que está em Coimbra, o secundino, se dirige diretamente a mim, eu queria acrescentar só o que o Juan disse. A ideia de quando eu falei na questão da política, era na questão da política como a procura do melhor para a polis, para a cidade, e não pretenderia, e seria muito mal, creio, que de repente todos os cristãos ou todos os católicos fôssemos um grupo homogéneo a agir no espaço público. Eu acho que é a riqueza das nossas diferenças, que vem depois daquilo que nos une, que o que nos une é a mensagem de Jesus,
eu acho que isso é que importa. O nosso contributo tem que continuar a ser um contributo autêntico, genuíno. E essa genuinidade tem a ver com diferenças, cada um é diferente uns dos outros. A pergunta do Secundino era muito direta, não é? Se só as políticas públicas podem mudar algo, onde fica o papel do cidadão? E a minha proposta era a ideia de que só há políticas públicas boas se os cidadãos fizerem parte dessa construção. Portanto, não é a ideia de que um partido, o A ou o B, decide umas coisas no gabinete que seria importante. E depois acho que uma coisa não impede a outra. Nós precisamos sempre dos melhores governos possíveis e nós precisamos sempre dos cidadãos mais informados, mais dispostos a exigir, a perguntar, a reclamar, a participar e até a aplaudir, porque também se não houver essa adesão, não é, da parte dos cidadãos, provavelmente as políticas ficam apenas como nas boas intenções. E não tomo mais tempo, porque continuamos o diálogo, com certeza. Obrigada. Eduardo, não sei se queres responder à provocação. Eu percebo a provocação e protegendo-me para não me estar aqui a pôr em xeque, acho que não me fica bem como trabalhador da universidade dizer e fomentar que as pessoas faltem às aulas e portanto eu acho que a resposta acaba por ser que a solução nunca é faltar às aulas. Na altura eu fazia, consciente da decisão que eu estava a fazer e portanto acho que já tinha uma idade e uma maturidade que me permitia ter consciência da decisão que eu estava a tomar e portanto faltava e aproveitava esse faltar para fazer algo que eu considerava ser o melhor na minha manhã para cuidar da casa comum. Faltar todas as sextas-feiras de manhã, acreditando também que se está a cuidar da casa comum numa idade tão jovem, eu só arrisco dizer que se calhar pode ser precipitado, não descurando o bom e as discussões que tudo isso trouxe depois de toda a atitude. Mas acho que acabo por dizer que faltar às aulas nunca é a solução e acho que é a resposta mais politicamente correta de ter. Se a Rita me permitir, posso? Muito bem, pode. Claro que a Laudato Si é um ótimo estímulo para que aqueles que a leem possam intervir na política, que já Paulo VI chamava a forma mais elevada da caridade, exatamente porque é o cuidado da cidade, o cuidado da vida de todos. De uma forma organizada, o que não quer dizer no mesmo partido. Nós temos essa felicidade desde 74, para os mais antigos, que é nunca ter tido um partido cristão e os bispos terem recomendado sempre que os cristãos, os católicos, estejam em todo o leque partidário. E isso tem acontecido. Mas queria recordar que no número 232, estamos a reler a encíclica, o Papa diz, bem, nem todos são chamados a trabalhar de forma direta na política, mas no seio da sociedade floresce uma variedade inumerável de associações que intervêm em prol do bem comum, defendendo o meio ambiente natural e urbano. Por exemplo, eu acho que vale a pena dar atenção a estes exemplos. Preocupam-se com um lugar público, um edifício, uma fonte, um monumento abandonado, uma paisagem, uma praça, para proteger, sanar, melhorar ou embelezar algo que é de todos. Ao seu redor, desenvolvem-se ou recuperam-se vínculos, fazendo surgir um novo tecido social local. Assim, uma comunidade liberta-se da indiferença consumista. Isto significa também cultivar uma identidade comum, uma história que se conserva e transmite. Desta forma, cuida-se do mundo e da qualidade de vida dos mais pobres, num sentido de solidariedade que é, ao mesmo tempo, consciência de habitar numa casa comum que Deus nos confiou. Estas ações comunitárias, diz o Papa, quando exprimem um amor que se doa, podem transformar-se em experiências espirituais intensas. E isso
leva-nos a considerar, de facto, a espiritualidade da forma encarnada como o Evangelho a apresenta e não aquelas coisas estratosféricas, mais ou menos gnósticas, que também povoam o nosso cotidiano. E era nesse sentido, a Mónica Dias já não está aqui na sala, acho eu. A sala tem muitos quartinhos, não vejo todos, mas acho que já não está, porque senão seria também uma bela intervenção na área da nossa ciência política, que ela pudesse conversar connosco, mas pronto. Ok. Muito bem, temos aqui mais duas questões. Uma acerca de uma antiga aluna nossa do Porto, numa pós-graduação em Organizações e Desenvolvimento Sustentável, que questiona como é que a realidade de hoje, como é que está, no fundo, a incorporação destes temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nestas matérias do ensino universitário. E a segunda, ainda sobre este tema dos radicalismos, como é que podemos chamar esse radicalismo para dentro da Igreja, no fundo? Olha, Rita, se achares bem, sobre os objetivos do desenvolvimento, também podias dizer duas ou três coisas em geral na universidade, bem como a Carmo, muito bem entendido. Sim, acerca desse tema, a Universidade está muito alinhada com todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem dado alguns passos importantes na concretização dos mesmos. Eu destacaria no Objetivo 16 da Paz, recentes decisões que a Universidade tomou, como a assinatura da Carta Anticorrupção, com o UN Global Compact, o nosso compromisso de podermos proteger e cuidar das pessoas em situações de maior vulnerabilidade. E depois acredito que em muitas outras dimensões da área académica estes temas têm vindo a ser desenvolvidos. Eu pedi à Carmen que pudesse complementar e à Filipa, obviamente, pelo trabalho. Não sabes que o Nuno Moreira da Cruz também está connosco e por isso também poderão, obviamente, comentar estes temas. Então, bom dia a todos, é quase boa tarde, não é? Mas sim, se calhar partilhar este projeto nacional da Católica para a Sustentabilidade. É um projeto recente e de facto há muito esta preocupação de nos alinharmos cada vez mais com estes objetivos. De facto é uma área que ainda estamos a trabalhar porque não foi entendida como prioritária. Como é que nós vamos incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas disciplinas, nas disciplinas, mas já há muitos professores que o fazem de forma individual. Temos agora esta tarefa de conseguirmos agrupar e perceber como é que ele está a ser passado. Temos estado com a preocupação mais das áreas de sensibilização da comunidade para todas estas temáticas e também um bocadinho a parte ambiental de conseguirmos que os nossos campos sejam cada vez mais ambientalmente responsáveis. Olha, Rita, se me deixares dar umas palavras, eu acho que depois o Nuno me complementa em beleza, mas eu vou só tocar aqui em dois pontos que me estavam aqui a provocar, que é, e antes de tocar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é esta parte do radicalismo. Eu acho que a Igreja tem aqui um papel fantástico, eu acho que é lindíssimo e que o Papa desempenha de uma forma exemplar, que é, se nós virmos o vídeo que o Papa fez para chamar as pessoas a viver a semana da Laudato Si, tem imensas imagens de jovens em manifestações. E isto é muito bonito, porque a Igreja não tem que ir contra as manifestações, as revoluções, os radicalismos. A Igreja tem que ir ao encontro destas pessoas e dos jovens. Eu acho que o Papa tem feito isto de uma forma incrível, que é aproveitar esta vontade dos jovens de mudar o mundo e às vezes até de uma forma radical, para ir ter com eles e mostrar-lhes que sim, é preciso mudar o mundo, é preciso combater as alterações climáticas, então vamos mostrar
como é que podemos fazer isto da melhor forma possível, em que tudo está interligado e em que cuidamos e reparamos verdadeiramente a casa comum. Acho que isto é um desafio enorme à Igreja e é lindíssimo. E aprendi isto com o professor Juan Ambrósio, com a outra encíclica do Papa, com o Evangelho Gaudium, que é isto: a Igreja não tem que abrir as portas a ninguém, a Igreja tem que ir para fora e ir ter com as pessoas. E depois o outro ponto, obviamente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se tudo correr bem, começa em setembro um doutoramento precisamente sobre o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas empresas, e este é um desafio enorme no Centro for Responsible Business and Leadership, na parte de Economia e Gestão. Este é um dos nossos temas principais, como é que nós podemos trazer esta linguagem para o mundo empresarial. O que eu gostava de dizer, depois o Nuno poderá complementar, mas é de uma forma mais holística. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a única agenda mundial que nos pode levar de uma forma unida a tentar cumprir aquilo que é um mundo que não deixa ninguém para trás. Ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável incluem tudo aquilo que é lutar pela igualdade e combater as desigualdades económicas, mas também reparar o mundo e a natureza. Portanto, se nós quisermos unidos olhar para uma agenda, para um framework que nos leve a este desenvolvimento sustentado que queremos, eu convidava-nos, também nós como cristãos, católicos, ateus, a olhar para essa agenda, porque ela é a única capaz de nos unir, eu acho. Se calhar o Nuno agora queria dizer alguma coisa, não sei. Complementar, Filipe, não sei se é em beleza, porque a beleza teve a Filipe o que disse, foi muito bonito. Só se calhar trazer a palavra propósito para a reunião. O purpose em inglês, eu não gosto de traduzir por propósito, é difícil, os franceses traduzem por raison d'être, que tem muito mais sentido. Eu acho que esta linguagem está a chegar ao mundo corporativo e é aquilo que nós acreditamos no Centro for Responsible Business e temos andado a escrever muito sobre isso. A noção de propósito, porque é que nós existimos enquanto mundo corporativo, porque é que a minha empresa existe, que esteve muito na origem de quando os negócios, os impérios económicos eram muito family-owned, esse propósito normalmente estava lá, depois perdeu-se muito, desde que o Sr. Milton Friedman disse que o único objetivo das empresas era o lucro, isso perdeu-se muito nos últimos 60 anos. Eu acredito muito que isso está a voltar por todas as razões e de facto temos aprendido pela maneira dura o mundo, o propósito é o que faz sentido para o mundo corporativo também e portanto que há algo mais para além do lucro começa a estar muito evidente. As empresas começam a perceber que o long term é aquilo, a única razão para sobreviver, porque o short term está a deixar maus resultados e portanto esta linguagem que o mundo corporativo começa a abraçar. E nós estamos neste momento justamente a escrever uma nova research note. Fizemos uma sobre os SDGs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como dizia a Filipe há cerca de uma semana. E dentro de 2 semanas vamos fazer outra research note muito sobre o mundo do purpose no mundo corporativo, para trazer esta linguagem do porquê que existimos para esta arena também que tem que ser cuidado. Obrigada. Eu creio que estamos quase no fim, não é, Rita? Exatamente, e, portanto, eu sugeria que o Eduardo e a Filipa pudessem dizer uma palavrinha final em nome do futuro e do agir concreto, da nossa transformação de vida, do nosso estilo de vida e íamos celebrar este domingo com um sentido grande da oportunidade que nos dá esta crise para agora é que é. Vá. Eduardo, força. Muito rápido, então, só queria terminar deixando duas palavras ou 2 frases num sentido de esperança e num sentido também de responsabilidade. E dessa esperança irá derivar essa responsabilidade. No fundo, da esperança era deixar-vos com aquele pensamento que eu vos transmitia no início, de que há 2, 3 anos atrás, um jovem da minha idade, com os seus 25, 26 anos, a entrar no mercado de trabalho, dizia e acreditava que, tal como o Nuno
dizia que as empresas não tinham só o objetivo de gerar lucros e que podiam fazer e ser muito mais, e portanto que ele não se imaginava a trabalhar num lugar em que não mudasse o mundo. E portanto deixar-vos com essa esperança de que eu acredito que o futuro e que os jovens do futuro, que serão os próximos líderes das empresas, que serão os próximos professores, os próximos pais, os próximos políticos, que acreditam que efetivamente o mundo pode mudar e que percebem que têm essa responsabilidade. Mas depois também dessa esperança, deixar também uma última mensagem de responsabilidade de que, tal como eu dizia, eu acho que cada um de nós, dos que está aqui, dos que esteve aqui, durante este ano vai ter a oportunidade de ser responsável por cuidar da casa comum, de se não o fazia então começar a fazer, de se já o fazia continuar a fazê-lo, porque era como eu vos partilhava com aquilo que eu dizia. Acho que parte das decisões de cada um, e se nós tivermos nas decisões que vamos tomar esse pensamento de cuidar da casa comum, então esta celebração da Laudato Si não vai ficar só por esta semana, não vai ficar só por este ano e teremos um futuro muito melhor. Portanto, era só com esta mensagem que eu gostava de terminar e agradecer a toda a gente por ter estado aqui e por me terem convidado para vir aqui partilhar um bocadinho daquilo que eu acreditava. Então, assim, muito rápido, eu queria agradecer por nos terem convidado a estar aqui e aproveito para dizer a todos que há um conjunto de jovens portugueses, somos 50, que estamos a caminho de Assis neste momento. Se tudo correr bem e se o Covid deixar, em novembro vamos estar em Assis a discutir economia e a Laudato Si com o Papa e com muitos economistas mais velhos que nos vão guiar. Portanto, também peço a todos que se puderem lembrar disso e ir nos acompanhando, era ótimo. E deixava-nos aqui com um desafio que eu acho que é o desafio da Laudato Si, que é que saibamos verdadeiramente olhar à nossa volta e ver a beleza. Porque onde não há beleza, e hoje no mundo há muitos espaços onde não há beleza, nós, como co-criadores deste mundo que nos foi dado, não só temos a responsabilidade, mas temos esta graça imensa, este poder de criar esta beleza e, portanto, contribuir para a grandeza que é este mundo e este planeta. E deixo este desafio, depois cada um vai encontrar a forma prática de o colocar na sua vida. Então, resta-nos agradecer a presença de todos que connosco conversaram sobre este tema e relembrar que no domingo, ao meio-dia, onde estivermos, podemos rezar juntos a oração comum para o 5º aniversário da encíclica Laudato Si. Muito obrigada a todos e o resto uma boa tarde.